Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Hoje News. Aqui você fica por dentro das principais informações do dia. Tudo bem, Wilson e Elton? Olá, Raquel. Olá, Biel. Olá, Wilson. Olá, Raquel. Olá, internautas. E hoje teremos também a participação especial do advogado Dr. Paulo Goiás, diretamente de Brasília. Tudo bem, Dr. Paulo? Seja bem-vindo novamente ao Hoje News. Muito obrigado e um abraço a vocês aí e aos nossos ouvintes. Certo. Doutor Paulo, como é que o senhor analisa essas andanças do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre uma possível candidatura à presidência? Bom, em primeiro lugar, eu entendo que o Lula continua inelegível. O Supremo não cassou as decisões para garantir a elegibilidade dele, apenas determinou que o juiz da Vara Federal de Brasília analisasse os atos. Com isso, Lula se vê numa situação, ele ainda tem dúvida se é candidato, mas ele precisa buscar uma grande aliança. E essas andanças dele em Brasília têm constatado o seguinte, que ele também já não tem mais o apoio político que tinha no passado. Tanto é que, se você notar, não se sai notícia do Lula indo a locais públicos, a restaurantes e outros locais. Ele está realmente isolado e apeado do que a gente chama do apoio popular. Foi com o presidente Sarney, teve uma conversa. Sarney hoje já não tem tanta influência no PMDB como tinha no passado. Esteve com Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, na minha interpretação, é carta fora do baralho. Foi esquecido pela sociedade, pela péssima última gestão que ele teve frente à Câmara. Procurou o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, do DEM, tenta ser candidato a vice na chapa do Bolsonaro. Ainda no DEM, nós temos candidaturas postas, como a do ministro Mandetta, e o que eu venho dizendo sempre aqui, um provável candidato com Ronaldo Caiado, que é uma das opções que se tem. Com isso, Lula está enfrentando algumas dificuldades. No PSDB não quer saber de Lula, que são adversários naturais. E, inclusive, houve um fortalecimento da candidatura do Tarso Gereissati, e isso fez com que o Ciro passasse a atacar diretamente o Lula, tentando pegar o antipetismo para ele não deixar que o Tarso Gereissati pegue essa bandeira. No outro cenário, nós temos o Lula conversando com outros parlamentares. Mas vamos ser práticos. Nós vamos ter esse ano, 2022, uma eleição um pouco diferente. Quando eu falo eleição do caixão, é importante lembrar que a morte foi banalizada com o Covid. As pessoas que morreram, elas foram enterradas sem que a gente pudesse ver, na sua grande maioria, salvo membros da família. E existe o que nós chamamos de morto-vivo. O que é o morto-vivo? São os empresários que faliram, são os pequenos comerciantes, são os profissionais liberais, aquela pessoa que vivia do comércio de rua. Esses são mortos-vivos. Por quê? Eles perderam as condições que tinham antes, e esse será o grande influenciador das eleições de 2022. E o Lula sabe disso. E o próprio Fernando Henrique percebeu isso com muita propriedade quando disse que está na hora de voltar à atividade econômica. Porque esse morto-vivo hoje deve chegar em torno de 26 milhões de pessoas. Se considerarmos a família, passa de 60 milhões de pessoas, e essas pessoas vão decidir as eleições de 2022. Então, está todo mundo, na verdade, de olho na situação do que eu chamo de morto-vivo, que são os empresários que fecharam o negócio, o trabalhador que perdeu o emprego por causa disso, e não há tanto um efeito psicológico em relação às mortes, até porque o número de mortes em outras áreas reduziram. Como eu disse aqui em Brasília, por exemplo, na área de pneumonia infantil, praticamente reduziu para zero esse ano, durante o período grave de janeiro a maio. E, em compensação, houve algumas mortes de criança com menos de 1 ano de Covid, mas acho que foram 2 ou 3 casos isolados, e isso demonstra o quê? Que os políticos têm que olhar para os mortos-vivos sob pena de quebrarem a cara nas próximas eleições. Então, doutor Paulo, aí pegando um gancho ainda do Lula, o senhor chegou a ver aquele vídeo que está circulando aí nas redes sociais, na Feira dos Importados, ou a chamada Feira do Paraguai, em Brasília,
aquela Isso. multidão toda gritando Lula na prisão, Lula na prisão. O senhor não acha que, de uma certa forma, isso é um sintoma um tanto quanto estranho, que não reflete nas pesquisas, principalmente as pesquisas de opinião pública que estão circulando, haja vista que o ex-presidente Lula, ele ainda está ali dentro de um gueto, está sendo, de uma certa forma, evitando multidões, a não ser aquelas domesticadas, fechadas, com sindicatos, etc. Como é que o senhor vê essas manifestações como essa da Feira do Paraguai, que foi em Brasília, que é a chamada Feira dos Importados? Você não vê que isso aí, de uma certa forma, é um retrato 3x4 do que ocorre no Brasil em relação ao ex-presidente? Eu acredito que sim. Agora, sobre esse vídeo que circula, eu vi. Agora, eu tenho dúvida se ele ocorreu agora, essa semana, ou se ele é antigo. Porque eu me lembro que no passado teve uma situação dessa, que o Lula foi na feira e foi vaiado. E eu te confesso que eu não consegui achar o vídeo anterior para checar se é a mesma imagem, se não é aquilo que a gente chama de fake news na rede. Mas a verdade é o seguinte, o Lula não está indo a restaurante, não está indo a local aberto. Por quê? Segundo a Paraná Pesquisa, Bolsonaro está com 32% e Lula estaria, se não me falha a memória, com 12%. Eu posso estar enganado aqui com o número, tá? E o que eu quero dizer com isso? O Lula ainda está muito baixo e a reação anti-Lula ainda é significativa. Os 23 milhões de pessoas que foram na rua provavelmente são 23 milhões de brasileiros anti-PT e anti-Lula. E esses hoje são... como é que eu posso te dizer? Eles passaram a manifestar o que eles pensam, a dizer o que eles pensam em público e nos locais. Então, o Lula corre o risco, em qualquer lugar que for, de receber uma vaia e de ser hostilizado. Daí que ele está procurando agir na calada da noite e em locais fechados ou para público inscrito. Basta um exemplo disso, foi aquele vídeo que ele gastou em 1º de maio, que foi um fiasco em termos de público, que não reflete determinadas pesquisas. Então, o que nós vemos hoje é uma indecisão do eleitor em relação ao futuro candidato a presidente da República no primeiro turno, e vemos que há um sentimento de que o Lula não é o candidato ideal para o PT neste momento, tanto que eles buscam outras alternativas, com o Haddad, com o próprio Camilo Santana do Ceará, que terá dificuldades. Eu estava vendo os números do Ceará. O Ceará hoje é um dos, se fosse considerado um país, estaria entre os primeiros do mundo em contaminação e morte por negligência do governo do estado. E pelas medidas falhas que eles adotaram, tanto de lockdown como de isolamento, como as formas como foram feitas, que apenas serviram para aumentar a contaminação. Como que o senhor está verificando esse movimento também do Ciro Gomes, né, no campo do Lula, né, que já está gravando vídeos, né, e ainda ainda ele pegou esse marqueteiro, né, que já estava com o PT, né, que ajudou o PT a vencer 3 eleições, né, como que o senhor está verificando isso, doutor Paulo? Bom, o João Santana é um excelente marqueteiro, é um homem que conhece de opinião pública e sabe manipular a opinião pública. O Ciro é o que eu chamo de troglodita, porque o Ciro é impulsivo. Ele já perdeu uma eleição presidencial em 2000, quando ele tinha chances reais de ganhar, por causa de 2 frases que ele disse. Uma referente à mulher e outra eu não me lembro agora neste momento. Em segundo lugar, o Ciro, ele chuta para todos os lados. Ora ele elogia o Bolsonaro, ora ele elogia o Lula, mas agora com o João Santana ele está batendo no PT. Por quê? Ele quer pegar o antipetismo para o lado dele. Ele quer tirar isso dos outros candidatos de direita e de centro-direita para ele como o candidato de centro-esquerda. Mas o Ciro, para mim, é aquele candidato que não passa dos 10% e nem sei se será candidato de verdade. Em que pese está gastando muito, até porque o volume de dinheiro que está sendo gasto com o João Santana vai fazer falta para a campanha de 2022, até porque tem que justificar esse dinheiro na campanha.
Obrigada, doutor Paulo, e vamos continuar, né, acompanhando esse desenrolar dessas possíveis candidaturas à presidência da República, né? É verdade, vamos acompanhar e vamos ver se nós pautamos a discussão sobre a reforma política. No jantar que eu tive essa semana, uma das pautas foi a formação de coligações, chamando agora a Federação de Partidos, que é uma das propostas que tem no Congresso, e se estuda o distritão, se estuda a volta das coligações, há necessidade de fazer uma reforma eleitoral, sob pena dos partidos grandes não conseguirem manter o seu poder de fogo em bancadas grandes. Por quê? Sem coligação, os partidos não podem eleger com quociente eleitoral. E aí vai para os mais votados na segunda fase. E é nisso que está preocupando os grandes partidos. Nós deveríamos conversar mais sobre isso na próxima semana. Obrigado, doutor Paulo, pela sua participação aí, nos informando aí sobre esses bastidores da CPI. E está anotada a sua pauta. Na próxima semana, na próxima terça-feira, no nosso encontro, nós vamos debater sobre a reforma política que muita gente esperava que não saía e acabou entrando em discussão. Fala-se, inclusive, no distritão. É isso. Até uma próxima oportunidade e agradecido aí pela sua participação. Raquel? Muito obrigado a todos e um bom final de semana. Obrigado, doutor Paulo. E o Hoje News vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar essas e outras edições através das nossas redes sociais. Aguardo você na próxima edição. Até breve!